Internacional está eliminado da Libertadores da América, perde para o Flamengo no Beira-Rio, perdeu, na verdade, os 3 confrontos para o Flamengo. Os últimos 3 confrontos do Internacional foram contra o Flamengo e o Internacional perdeu os 3, na verdade, sem fazer muita força. O Flamengo venceu os 3 jogos do Internacional. O Inter está eliminado da Libertadores, o Flamengo avança e enfrentará o Estudiantes. Vamos tratar de todos os assuntos aí dessa partida. Teve uma festa linda da torcida do Internacional antes do jogo, com ruas de fogo, muita gente. O estádio teve um público de 40 mil pessoas, não esteve muito cheio. O que será que aconteceu? A gente não compreende como não teve tanta gente assim no estádio, pois o Internacional tem muitos sócios, o pessoal parece que não acreditou. Teve um papel picado no início do jogo, foi uma vergonha aquilo ali, parece que estava guardado esse papel para a classificação, possível classificação do Inter, e aí soltaram antes de começar o jogo. Aquilo foi uma fiasqueira, até com o Rede estava puxando aquele papel. Então, mais uma da direção aí do Internacional, dessa direção incompetente do Internacional, que vem dirigindo o nosso clube, o Internacional, que tem uma torcida maravilhosa, que não merece esses jogadores que aí estão no elenco do Internacional. E aí, depois de uns 10, 20 minutos, o juiz deu sequência no jogo. O time que o Roger botou em campo mesmo, lá que botou há 3 dias atrás, repito, o Inter jogou 3 jogos com o Flamengo, perdeu os 3. E de forma, assim, assustadora, né? Com o Flamengo parece que sem fazer muita força, venceu o Internacional nas 3 partidas. 2 pela Libertadores, 1 pelo Brasileirão. E o Internacional com o Matias lá na frente, o Ricardo Matias, no primeiro tempo ele conseguiu ali segurar um pouco a bola, fazer uma parede, mas só isso também. O Alan Patrick parece um Valderrama no final de carreira, na década dos anos 2000, que jogava ali só no grande circo, dominava e tocava para o lado com aquela bunda empinada. Jogou muito pouco o Alan Patrick. E os outros jogadores, o Tabata, que jogou o primeiro tempo, ele correndo para lá e para cá, muito esforço, muita vontade, fazendo muita falta também, esforço, e brigar não adianta, tem que ter a bola no pé. É jogador de futebol, não é futebol americano, o jogador correr e ter muito, e chegar no contato físico com outro jogador. Isso aí não serve, né? Só a luta não serve. O jogador tem que ter bola no pé. Tabata realmente muito pobre. O Wesley participou muito pouco do jogo. E o Flamengo com o Lino, com o Saúl, pratica até o Saúl, jogador que vem lá da Espanha, está jogando muito aí no futebol brasileiro, né? Bruno Henrique também jogando ali para o Flamengo. E o Flamengo dominando o jogo, não teve muitas chances até chegar no gol, né? Novamente, teve um chute ali para fora no começo, depois um lançamento mais corado, que acho que foi do Plata, que não fez um jogo tão mal. E o Arrascaeta livre na área, chuta no alto do goleiro Rocher. No gol do Flamengo, na minha visão, o Rocher deu uma espanada no taco ali. O chute não foi tão forte, o Rocher parecia uma raquete, uma madeira, umas mãos de madeira, porque a bola bateu e poderia, na minha percepção, poderia ter agarrado aquela bola com a mão, mas não, assim não fez. E aí sobrou e o jogador escorou e o Arrascaeta fez ali o gol do Flamengo. Ainda em seguida, depois do Flamengo, ainda teve um gol anulado. O Bruno Henrique fica muito tempo impedido, né? Muitos lances impedido. Sorte do Internacional, que ele fica tanto tempo assim impedido e com impossibilitado de fazer mais gols, porque o Flamengo teve mais chances de gols em toda a partida, ainda no primeiro tempo também teve. Então o Internacional no primeiro tempo já sofreu tanto com posse de bola. O Flamengo dominou tranquilo o Internacional, que deu um chutinho fraquinho no primeiro tempo e só. Só isso aí, o Alan Patrick bateu uma falta e pegou na barreira e só. O segundo tempo, o Internacional começou com um lance lá no campo de ataque, com segundos de jogo, com a entrada do Borré, que entrou no lugar do Tabata, né, que merecia ter saído, até antes do intervalo. E aí o Borré tentou a jogada ali, mas o Internacional, na verdade, não conseguiu finalizar. E aí quem chegou foi o Flamengo, né? O Rocher fez 2 defesas aos 2 minutos já do segundo tempo. Fez 2 defesas. Realmente aí complicou a situação do Internacional, que o Flamengo já dominou de novo o jogo. O Internacional já caiu, uma vergonha. No segundo tempo que o Flamengo administrou como quis. Teve outro gol anulado, e como eu disse aqui no começo, sorte que o Bruno Henrique fica muito tempo em posição irregular
ele ficou de novo, novamente impedido e perdeu a chance ali de fazer o outro gol por questão de ajustes. Teve outros chutes do Flamengo, o Internacional tocou ali, mas não criando quase nada, o Flamengo muito ajustadinho na marcação. Final do jogo, depois o Flamengo fez muitas alterações, o Borré conseguiu botar uma bola na trave, todo desajeitado, saiu o Matias, entrou o Valência, uma bola levantada lá pelo Vitão, já num balão para a área. Ele não conseguiu dominar o Valência e o Borré também não, passou pelo Borré e o Valência não conseguiu dominar. E aí veio o Sacramentou, o Flamengo matou Gordinho, um cruzamento, a bola atravessou toda a área do Internacional, tinha 3 jogadores do Flamengo e o Pedro só cumprimentou. O Pedro, que ainda acho que não tinha marcado nenhum gol nessa Libertadores da América, fez aí no Internacional o gol que deu a classificação para o Internacional, sepultou de vez as chances do Internacional na Libertadores e marcou aí seu primeiro gol na Libertadores. Ele que já tinha feito 2 aí no Internacional domingo no Brasileirão. Então, novamente, o Internacional jogou 3 partidas contra o Flamengo, 3 partidas, perdeu as 3 e perdeu, assim, o Flamengo venceu com muito mérito, sem fazer muita força, muito esforço, venceu essas 3 partidas aí do Internacional e agora com o Internacional só o Brasileirão, que agora há pouco deixou de mão, né? Deixou o Brasileirão de mão, poupando jogadores, achando que poderia fazer um jogo com o Flamengo de igualdade de condições, o que não aconteceu. Então, a minha visão, o Roger tem que ser demitido ainda hoje, agora, nesse momento, na entrevista, daqui a pouco. Não sei, o Roger tem que ser demitido do Internacional, já que não pode ser demitido o presidente do Internacional, que seja o Roger. Esse presidente conseguiu ser reeleito presidente do Internacional. Então, abraço a todos, amigos. Até a próxima.